Olá pessoal, como combinados, estamos aqui para resolver alguma atividade para que possam estar auxiliando vocês para a nossa avaliação. Não é isso, professor Paulo? Correto, professor. Vamos ver o que nós temos lá? Vamos começar a resolver essa questão de limite? Vamos lá então? Vamos lá. Então, lá, a primeira questão. Determinar o limite dessa função de quem? X ao quadrado mais 10x menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Se a gente verificar, professor, o que vai acontecer se eu substituir por 2? Eu vou ficar 4 mais o 20 menos o 24, dividido por quem? Por 2 menos 2. Então, eu vou determinar a minha indeterminação. Então, com isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fatorar o meu polinômio do segundo grau para que eu faça o quê? Levante a indeterminação e elimine essa indeterminação. Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter agora o limite de quem? As raízes dela quem? 2 e menos 12. Então, vai ficar x menos 2, que multiplica x mais 12, dividido por x menos 2, quando o meu x tende a 2. Você pode perguntar, professor, por que x menos 2 e x mais 12? São exatamente as raízes da equação do segundo grau. Simplificando x menos 2 por x menos 2, eu vou ficar com o limite de x tendendo a 2 de quem? De x mais 12. Que isso aqui vai ficar igual a quem? 2 mais 12, que é igual a 14. Simples, né, professor? Professor Paulo, só para recordar aí, como é que ficaria essa fatoração? Como é que é determinada a fatoração de uma equação do segundo grau? Só para lembrar? Então eu posso dizer que é A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Então, essa daqui é uma das formas fatoradas da minha equação do segundo grau. Viu aí, pessoal? Então, fatora-se primeiro tanto o numerador e denominador, se possível, e aí você consegue levantar a determinação. Vamos ver qual outro tipo de limite nós temos, professor Paulo? Vamos lá? E esse aí? Quando o meu x agora tende aqui, ó, a infinito, nesse caso a menos infinito. Se eu substituir aqui na minha expressão, eu vou ficar aqui em menos infinito, dividido por menos infinito. Por que que eu posso analisar isso? Porque se eu substituir o valor de x por infinito, como o meu expoente de maior grau é um expoente ímpar, da mesma forma do denominador, a gente sabe que vai permanecer a potência negativa. E se eu estou somando um número infinitamente grande, somando com outro infinitamente grande, determina infinito. Então aqui eu também teria o quê? Uma indeterminação. Então como é que eu poderia fazer para levantar essa determinação e resolver esse problema? Então lá, eu vou pegar quem? Um monômio de maior grau, somente o x, a sétima, e colocar ele em evidência. X tendendo a menos infinito. Isso aqui ficaria como? Então, colocando x elevado a sétima em evidência. Então, eu ficaria quem? 4x a quarta dividido por quem? Por x a sétima. Então, eu ficaria 4 sobre dividido por x a quinta. Terceira, não? Ou quinta, né, professor? X ao quadrado, É, né? x ao quadrado, professor. Obrigado. Então, lá. Então, eu ficaria aqui dividido por x a quinta. Isso. Opa, não precisa fechar agora. Então, x a quinta menos 7x a quarta dividido por x a sétima. Então, vai ficar 7 dividido por x a cubo. Ao cubo, x à terceira, mais quem? 10. Porque seria a divisão, tá? Sobraria só o 10 aí, né? Exato. Então aqui eu colocaria quem? Agora x a quinta em evidência. X a quinta. Então aqui eu ficaria quem? 3 dividido por x a quarta, menos 5. Aí seria x a sexta, então, o maior expoente. Nós X temos 3x menos 5x a sexta, né, professor Paulo? A sexta, correto, professor. Então, voltando só o slide aqui, passou? Não apaguei tudo. A gente começa de novo, vamos lá. Vamos lá. Então, ficaria aqui, limite.
Colocando quem? X a sétima, X a numerador. sétima. Então, x a sétima. Ficaria quem? 4 sobre X a quinta. x a quinta menos 7x ao cubo mais 10, dividido por quem? Então, Colocando nós x põe a sexta, né? Então ficaria aqui ainda agora 3 3 sobre x a quinta Isso. menos 5, né? 5, então não precisa da minha barra de fração. 5 menos 2 sobre x. Mas e agora? O que nós podemos fazer, professor Paulo? Isso quando o x tende a menos infinito. Eu posso simplificar o x a sétima e o x a sexta. Vai sobrar x no numerador. Vai sobrar x no numerador. Então aqui ficaria o limite de x tendendo a menos infinito de quem? No numerador. Simplificando aqui ficaria x, que multiplica 4 sobre x a quinta menos 7 sobre x a terceira mais 10, dividido por quem? Simplificando, dividindo por x a sexta também, então daria 1, então ficaria 3 sobre x a quinta menos 5 mais... Menos 2, né? Ou menos 2, né, professor? É a quinta menos 2 sobre x. Se eu substituir aqui ainda a tendência do meu limite, o que é que acontece com a minha expressão? Vai ficar ainda o quê? Menos infinito dividido por quem? Por menos 5? Mas só para a gente analisar, professor Paulo, quando nós temos aí 4 sobre, um exemplo, 4 sobre x à quinta. Se x tende a menos infinito, essa fração tende a ser quanto? A zero. Então, menos 7 sobre x ao cubo também vai tender a zero. A zero. O mesmo vai acontecer com 3 sobre x à quinta, não é isso? E com 2 sobre x. E aí, no Então, caso, vai nos sobrar somente, então, quem? Então aqui esse número tende-se ao valor zero, esse valor também tende-se ao valor zero, esse aqui também vai tender a zero, assim forma esse também vai tender a zero. E aí, vai nos sobrar aí? Aqui eu posso observar que vai me sobrar o limite, quando x tende a menos infinito, de quem? De x ou 10x 10x sobre menos 5. menos 5. Mas se nós pegarmos aí 10 agora e aplicar a tendência também no x, Se eu aplicar agora a tendência no x, eu vou ficar quem? Menos infinito menos infinito dividido por menos 5. menos 5. Isso aí vai tender a Mais infinito. Você perguntou, mas professor, mais 10 infinito dividido por 5, mas o número infinitamente grande dividido por 5 continua sendo infinitamente grande. Viu aí, pessoal, que é simples quando você tem um limite e a variável, o domínio da função tende ao infinito? Vamos ver outro exemplo aí. Nós temos agora continuidade de uma função, professor Paulo. Como é que seria essa resolução? Então eu vou para primeiro quem são meus pontos críticos, o ponto que a gente vai ter que observar a continuidade ou descontinuidade da função. Então tem quando x for menor ou igual a 1, quando x for maior do que 1, menor do que 2, e quando x for maior ou igual que 2. Então, para a minha função ser contínua, eu tenho de lembrar exatamente quais são as condições de continuidade. Primeiro, que a função esteja definida naquele ponto. Segundo, que os limites laterais sejam iguais para que haja o quê? Exatamente o limite. E o terceiro, que a função naquele ponto seja exatamente igual ao limite também naquele ponto. Então, como o ponto crítico que eu vou analisar é 1, eu vou ter que analisar se a função está definida igual a 1. Se os limites, quando a função tende a 1, são iguais. Depois, saber se o limite no ponto 1 é exatamente igual à função no ponto 1. Vamos lá comigo? Então, vamos calcular primeiro f de 1. Quem seria de f de 1? Como é menor ou igual, eu vou usar exatamente essa sentença. Usando a sentença aqui, eu vou ter quem? 2 mais 3, que é igual a 5. Então, eu já sei o valor da função no ponto. Quando a função for 1, eu tenho igual a 5. Quando x tende a 1 pela esquerda, o que é que x tende a 1 pela esquerda? Então, eu vou calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, quando x tende a 1 pela esquerda, o que é que acontece? Eu vou pegar valores menores que 1. Então, ele